Fala, nação rubro-negra! Hoje o nosso papo começa quente porque janeiro mal começou e o Flamengo já está movimentando o mercado de uma forma que promete agitar a temporada inteira. Vamos falar sobre tudo o que está acontecendo no clube mais querido do Brasil, desde a base até o profissional, passando por rumores de mercado. Novos talentos e jogadores que chamam a atenção lá fora. O primeiro ponto que a gente precisa comentar é sobre o futuro do Pedro Pinho, jovem volante e zagueiro, que acabou de assinar seu primeiro contrato profissional com o Flamengo. O Pedro Pinho, que completou 16 anos recentemente, está na base do Mengão desde muito pequeno. Com apenas 8 anos de idade, ele já vestia a camisa rubro-negra nas categorias de base e agora vai dar o passo tão esperado para a equipe profissional. É um garoto polivalente, que atua tanto na defesa quanto no meio de campo. E essa versatilidade faz com que ele seja uma aposta forte do Flamengo para o futuro. O clube acredita no potencial do Pedro e quer acompanhar de perto sua evolução desde o sub-17 até o sub-20 e, quem sabe, até na equipe principal. O momento é de torcida para que ele consiga se firmar, evoluir com consistência e mostrar todo o seu talento dentro de campo. Porque o Mengão sabe que tem em mãos um jogador que pode ser importante tanto para as competições nacionais quanto para os desafios internacionais. Agora, mudando o foco, precisamos falar sobre Emerson Royal, lateral, que chamou a atenção de clubes europeus. 3 equipes, entre Itália e Espanha, já demonstraram interesse no jogador e buscaram informações com o staff para entender a possibilidade de levá-lo de volta à Europa. É importante lembrar que o Emerson chegou ao Flamengo no meio da última temporada e, apesar de ainda não ter entregue atuações consistentes, ele próprio comentou que, com uma pré-temporada completa e treinamentos regulares, 2026 promete ser diferente para ele. Estamos falando de um atleta com experiência em grandes clubes europeus, incluindo Milan, Barcelona e Tottenham, o que mostra que a qualidade técnica do jogador é reconhecida internacionalmente. O Flamengo, por sua vez, terá que avaliar as propostas com cuidado, mas a ideia do clube é ter o Emerson como peça importante, especialmente considerando que ele ainda tem muito a oferecer após um período de adaptação no Brasil. A movimentação do mercado, nesse caso, mostra como o futebol moderno valoriza jogadores jovens com rodagem internacional e que ainda podem evoluir dentro de um contexto competitivo. Falando agora de Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol, muita gente torceu por uma volta dele ao Flamengo, mas as negociações indicam que o destino mais provável é o Santos. O Cruzeiro, que detinha os direitos do jogador no empréstimo, já estaria com um acordo avançado para ceder o atleta ao Peixe por 1 ano, arcando com metade do salário durante o período. Essa operação, se confirmada, mostra como o mercado brasileiro se movimenta de forma estratégica, equilibrando interesses financeiros e oportunidades esportivas. O Flamengo, por sua vez, observa tudo de longe, já que o foco do clube é manter a competitividade no ataque e investir em atletas que se encaixem na filosofia de renovação do elenco, tanto em termos de idade quanto de capacidade de contribuir com a equipe. Por isso, a questão do Gabigol, ainda que gere curiosidade entre a torcida, é apenas uma peça dentro de um planejamento maior do clube para uma temporada. Outro jogador que tem chamado a atenção é o Alan, que vive situação delicada em relação a uma possível transferência para o São Paulo. O staff do atleta tem cuidado especial, principalmente por conta da instabilidade financeira do clube paulista, que poderia comprometer o pagamento do salário alto que Alan recebe no Flamengo.
Apesar disso, o clube carioca já sinalizou que não terá obstáculos para liberar o jogador por empréstimo, e a expectativa é que nos próximos dias as negociações avancem e possivelmente sejam concluídas de forma segura. A cautela do staff demonstra como a proteção do atleta é fundamental em qualquer transação, garantindo que ele não seja prejudicado por questões externas ao desempenho em campo. Alan, que ainda não teve tantas oportunidades sob comando do técnico Felipe Luiz, pode encontrar no São Paulo uma chance de se firmar e mostrar seu futebol. Enquanto o Flamengo continua buscando soluções para reforçar o elenco. E se você acha que o mercado do Flamengo está parado, se enganou. O clube está com foco total em renovar o time e reduzir a média de idade do elenco, estratégia pessoal do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP. Hoje, o grupo conta com diversos jogadores acima dos 30 anos, como Arrascaeta, Bruno Henrique, Jorginho e outros, e a ideia é trazer jovens talentos que tenham média entre 22 e 26 anos. É por isso que nomes como Vitão, Caio Jorge, Marcos Leonardo e Gabriel Brazão entram na mira do clube. O objetivo é manter competitividade, mas ao mesmo tempo investir em jogadores com potencial de crescimento e longevidade no clube. Esse movimento estratégico mostra que o Flamengo está pensando não só na temporada atual, mas também no futuro, tentando equilibrar experiência e juventude, construindo um elenco que possa se renovar de forma contínua, sem perder força em campo. Agora, entrando no assunto que gerou bastante burburinho recentemente, a relação entre Pedro e Caio Jorge. Circulou uma informação de que o Flamengo poderia vender o Pedro para viabilizar a compra de Caio Jorge e que o atacante chegaria já assumindo a camisa 9. Acontece que, segundo fontes próximas à diretoria, isso não procede. O Flamengo não pretende se desfazer de Pedro, pelo contrário. A intenção é renovar o contrato do jovem atacante e mantê-lo no elenco para a temporada. O presidente BAP quer que o técnico Felipe Luiz tenha opções no banco, podendo montar diferentes estratégias com 2 atletas de qualidade para a mesma posição. Ou seja, a ideia não é substituir Pedro, mas sim ter ambos atuando, garantindo mais profundidade ao elenco e alternativas táticas que podem fazer a diferença em jogos decisivos. É uma visão de longo prazo, planejando não apenas as próximas partidas, mas toda a temporada com foco em manter competitividade em todas as frentes. Seguindo a nossa análise, precisamos falar sobre a evolução das negociações envolvendo Caio Jorge e a estratégia do Flamengo para reforçar o ataque. Ontem, a diretoria aumentou a proposta para 32 milhões de euros, um valor alto, mas que demonstra a determinação do clube em contar com o jovem atacante. O Cruzeiro, por outro lado, começa a avaliar outras possibilidades, incluindo a entrada de outro jogador na negociação, como o Luiz Araújo, além de complementar o valor em dinheiro. Caso essa proposta seja aceita, o montante total chegaria a 55 milhões de euros, algo considerado elevado por muita gente, mas que reflete o interesse rubro-negro em investir em atletas de alto potencial e jovens, alinhando-se à meta de reduzir a média de idade do elenco. É uma negociação complexa, porque envolve não apenas valores financeiros, mas também planejamento estratégico para montar um time equilibrado e competitivo. O Flamengo não está apenas comprando nomes, está pensando na composição do elenco como um todo, tentando combinar experiência e juventude, qualidade técnica e capacidade de crescimento, de forma que cada investimento tenha impacto direto dentro de campo.
E não é só o ataque que está em pauta. O Flamengo também está atento ao mercado de defensores e meio-campistas, buscando opções que possam contribuir imediatamente, mas que também estejam alinhadas à filosofia do clube de valorizar atletas jovens com potencial de desenvolvimento. A contratação de Vitão, por exemplo, é uma prova disso. O jogador, com 25 anos, chega para reforçar a defesa e oferecer mais alternativas ao técnico Felipe Luiz, que agora pode trabalhar com uma linha defensiva mais versátil, capaz de se adaptar a diferentes estilos de jogo. Além disso, o clube busca manter um equilíbrio entre os jogadores experientes e os jovens, garantindo que a equipe não perca competitividade, mas ao mesmo tempo consiga se renovar de forma gradual e planejada. A ideia do presidente BAP de manter a média de idade do elenco em torno de 26 anos mostra uma visão de longo prazo, em que cada contratação é pensada para o presente, mas também para os próximos anos. Enquanto isso, na base, o Flamengo segue investindo pesado em jovens talentos. O exemplo do Pedro Pinho é apenas um dos tantos que chegam para reforçar a filosofia do clube. A base rubro-negra continua sendo um celeiro de atletas que, além de talento técnico, têm a mentalidade adequada para representar o Flamengo dentro e fora de campo. O clube entende que manter essa linha de desenvolvimento é essencial não apenas para suprir a equipe profissional, mas também para formar jogadores que possam ser referência no futuro, contribuindo para a história do Mengão em competições nacionais e internacionais. É um trabalho que envolve paciência, acompanhamento individualizado e visão estratégica, pois cada jogador da base representa uma aposta de longo prazo que pode resultar em atletas capazes de brilhar no profissional ou gerar receitas futuras para o clube. Outro ponto importante que merece destaque é a situação de Emerson Royal, que, apesar do interesse europeu, deve ter o seu futuro decidido com calma. O Flamengo sabe do potencial do lateral e também da necessidade de dar sequência à adaptação dele no futebol brasileiro. A pré-temporada será essencial para avaliar seu desempenho e a diretoria não pretende tomar decisões precipitadas, considerando que o atleta ainda pode evoluir e se tornar peça importante na equipe. Os clubes europeus estão atentos, mas o Flamengo vai acompanhar de perto cada passo, garantindo que qualquer negociação seja vantajosa para ambas as partes. É um momento delicado, porque envolve interesses financeiros e esportivos, mas que, se bem conduzido, pode trazer benefícios tanto para o jogador quanto para o clube. Falando agora sobre Gabriel Barbosa, mesmo com a movimentação envolvendo o Santos e o Cruzeiro, o Flamengo mantém sua estratégia de manter o equilíbrio financeiro e esportivo do elenco. O clube entende que cada negociação precisa ser avaliada de forma estratégica, considerando o impacto no time e também na folha salarial. O Gabigol pode até não estar mais na equipe, mas o Flamengo continua atento ao mercado e buscando opções que possam substituir ou complementar o setor ofensivo, garantindo que a equipe não perca qualidade e competitividade. É a prova de que o planejamento do clube não depende de um único jogador, mas sim de uma gestão estruturada e focada em resultados, capaz de equilibrar talento, experiência e potencial de crescimento. Voltando à questão de Alan, a negociação com o São Paulo continua sendo analisada com cuidado. O Flamengo já sinalizou que a liberação por empréstimo é possível, mas o staff do jogador permanece atento à situação financeira do clube paulista. A preocupação é garantir que Alan tenha segurança e estabilidade, evitando qualquer problema relacionado a atrasos salariais ou instabilidade administrativa.
O jogador, que ainda não teve tantas oportunidades na equipe principal, pode encontrar no São Paulo um espaço para se destacar, enquanto o Flamengo mantém o controle sobre seu futuro e garante que qualquer movimento seja vantajoso para ambas as partes. Esse cuidado demonstra a seriedade com que o clube e o staff conduzem negociações, sempre pensando na melhor opção para o atleta sem comprometer o planejamento do elenco. Enquanto o Flamengo trabalha nos bastidores para montar um elenco competitivo, a torcida acompanha cada passo com atenção. A movimentação de jovens talentos, a busca por reforços estratégicos e a manutenção de jogadores importantes mostram que o clube está comprometido em iniciar 2026 com força total, pronto para brigar em todas as competições. Cada decisão tomada pela diretoria, seja na base ou no profissional, reflete um planejamento detalhado, voltado para o crescimento sustentável e a manutenção da tradição vencedora do Mengão. É uma temporada que promete ser emocionante, com novidades, surpresas e muita expectativa para a nação rubro-negra, que acompanha cada movimento de perto, torcendo e vibrando com cada notícia, seja sobre renovação de contratos, negociações estratégicas ou novos talentos que surgem para escrever sua história com a camisa mais querida do Brasil. E claro, não podemos deixar de mencionar a visão de longo prazo da diretoria em relação aos jovens atletas. O Flamengo não está apenas contratando nomes para o momento, mas também planejando o futuro, garantindo que a equipe tenha reposição e alternativas para os próximos anos. A política de manter a média de idade do elenco em torno de 26 anos é estratégica e visa combinar experiência e juventude de forma equilibrada, permitindo que o clube se mantenha competitivo, mas também renovado, com atletas capazes de evoluir e se adaptar às demandas do futebol moderno. É um planejamento que exige paciência, análise constante e visão clara do que o clube deseja atingir, sempre pensando em fortalecer o Flamengo para dentro e fora de campo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O que parecia ser apenas mais um dia de rotina no mundo do futebol brasileiro ganhou contornos de verdadeiro escândalo nos bastidores do Flamengo. Leila Pereira, uma das figuras mais influentes e polêmicas da administração do clube, foi vista em um momento de grande descontrole emocional em São Paulo, chorando e proferindo xingamentos direcionados à própria diretoria do time carioca. Fontes próximas à empresária relatam que o episódio teria sido motivado por divergências internas sobre decisões estratégicas e investimentos futuros, levantando questionamentos sobre a estabilidade da gestão rubro-negra. O clima de tensão registrado na capital paulista deixou jogadores, funcionários e até parceiros comerciais em alerta. Pessoas presentes no local contaram que Leila Pereira demonstrou frustração com o que considera falta de comprometimento e visão por parte de alguns membros da diretoria, chegando a elevar a voz em alguns momentos. Especialistas em administração esportiva e analistas do mercado já comentam que episódios como este podem impactar diretamente decisões sobre contratações, renovações de contratos e até mesmo o planejamento financeiro do clube, especialmente em um momento em que a pressão por títulos e resultados está cada vez maior. Apesar da repercussão, ninguém da diretoria do Flamengo se manifestou oficialmente sobre o episódio, reforçando o clima de mistério e especulação que envolve a situação. Nos bastidores,
Rumores apontam que a reação de Leila Pereira pode ser apenas a ponta de um iceberg de insatisfações internas, que incluem desde divergências sobre gestão de recursos até diferenças estratégicas em relação ao futebol profissional. Entre torcedores, o episódio gerou intensa movimentação nas redes sociais. Com opiniões divididas entre apoio à postura firme da empresária e críticas à exposição pública de conflitos internos. Enquanto isso, no cenário esportivo, permanece a dúvida sobre quais serão os efeitos desse episódio no dia a dia do Flamengo. Alguns setores do clube tentam minimizar a situação, atribuindo o momento de descontrole a estresse acumulado e à intensidade das negociações recentes. No entanto, analistas mais atentos destacam que demonstrações de insatisfação dessa magnitude, especialmente vindas de alguém com tanto poder de decisão, podem ter repercussões duradouras, influenciando desde o comportamento do elenco até a confiança de investidores e patrocinadores. O episódio em São Paulo promete render desdobramentos nas próximas semanas e a torcida rubro-negra acompanha atentamente cada movimento. Se a gestão conseguirá superar a turbulência ou se este será o início de um período de instabilidade ainda maior, permanece sendo apenas especulação. Mas certamente o futebol brasileiro observa com atenção um dos momentos mais explosivos nos bastidores do Flamengo nos últimos anos. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!